qua nuovamente. Sono Andrea Bottoni e vocês sabem, Andrea Bottoni frequentemente está com alguém. Que é este alguém? Esses alguém que estão aqui comigo são sempre pessoas especiais, está certo? E por isso é óbvio que o que está comigo aqui agora também é especial. É Marco, bem-vindo, muito obrigado, muito obrigado. Fala um pouco de você, por favor. Eu quero agradecer ao André por este convite. Estou lisonjeado pela lembrança do meu nome. Me chamo Marco Consensone de Ávila Lima, sou médico, cirurgião do aparelho digestivo, especialista nas doenças oncológicas do aparelho digestivo e na parte das cirurgias benignas, bariátrica e outras afecções de gastro, prócto, cólon, reto e ânus. E aí você, não, que tem uma trajetória profissional de destaque, você também na sua formação e na sua vida, você teve um período que você morou no exterior. Onde é que você morou? Eu morava em Estrasburgo. Estrasburgo é a capital da Europa, a verdadeira capital da comunidade europeia. Apesar das decisões e o tribunal serem em Bruxelas, o domicílio dos embaixadores é em Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidade maravilhosa, o Natal mais bonito da Europa, segundo algumas publicações. Eu não sei como é que eles graduam isso, mas é dito. Fica no nordeste da França, na região da Alsácia. Eu gosto dessa parte histórica porque é muito engraçado. Quando eu morava lá, durante 3 anos, fazendo a cirurgia digestiva laparoscópica e robótica, em 2001, 2002, 2003, muito antes de chegar no Brasil a cirurgia robótica, eu tinha pacientes alsacianos, senhorzinhos e senhorinhas alsacianos, que quando eu falava, a senhora é francesa, ela falava, não, eu sou alsaciana. Ou a senhora é alemã, porque eles têm um sotaque, o alsaciano, Goethe, ele puxa para o alemão. Não, eu sou alsaciano, não sou alemão. Os Estados Unidos devolveu essa região, esse estado, para a França na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, é o nordeste da França. Eu morava no Hospital Haute-Pierre, o meu professor e chefe, o professor Christian Meyer. Christian Meyer foi, durante quase uma década, o presidente da Sociedade Francesa de Cirurgia. Inclusive, eu estive na homenagem da sua aposentadoria em Paris há alguns anos. Quem me recebeu, e era esse local onde eu fiz a minha formação. Bem interessante, vocês percebem, é isso que acho assim muito válido. Vocês percebem que você destacou não apenas questões da sua aprendizagem, mas você destacou questões culturais, históricas, do ambiente. E acho que isso também é uma coisa bem interessante, porque a gente está sempre inserido em um contexto, e este contexto, inclusive, pode favorecer a aprendizagem técnica. Sim. E me parece que você viveu intensamente essa sua experiência na França. Sim, sim. Foi muito engraçado. Eu tinha feito o primeiro e o segundo ano de cirurgia geral em Campinas, e o meu chefe da época, professor Reis Neto e doutor Fernando Cordeiro, devo-lhes a ele a gratidão a eles por terem me escolhido para ir para a França, mas a bolsa não tinha saído. A certeza da bolsa do governo francês para eu receber durante esse período lá de formação, não tinha saído. Então, eu prestei residência, era residente do 3º ano em Campinas, durante 2 meses. Aí saiu a bolsa e eu fui embora. Eu fui embora e durante 2 anos e 7 meses, precisamente, eu ia todos os dias ao hospital. Era muito engraçado. De forma um pouco triste até eu falo isso, mas como elogio, alguns comentavam, nossa, você nem parece brasileiro. Era interessante, porque eu não viajava e ficava todo dia no hospital.
Ficava todo dia no hospital por alguns motivos. Primeiro, porque o café da manhã era muito bom. E aonde eu morava era um quarto. Não era um apartamento, era um quarto, um alojamento dentro do hospital. Então eu tomava café da manhã todo dia no hospital. Não necessariamente eu estava trabalhando, eu estava no hospital. E segundo, porque a internet ainda era algo muito difícil. Não tinha 3G nem 5G, era internet de escada. E eu usava a internet do hospital para fazer trabalho científico, para me inteirar das notícias do Brasil e me comunicar com familiares via e-mail. A gente não tinha ainda os veículos de mídia social tão facilitadores. Mas sim, eu tenho saudades, eu quase que anualmente vou à França rever amigos e às vezes converso com eles. Manteve uma ligação bem forte. Sim, uma ligação muito forte. Eu tenho alguns amigos romenos, italianos que estavam no serviço, franceses. É muito interessante, o serviço onde eu fiquei foi um dos primeiros serviços do mundo a fazer a cirurgia laparoscópica. Uhum. Os americanos iam a Estrasburgo treinar com o professor Christian Meyer e depois o professor Jacques Marescot no ICAD, França, lá em 2000. De onde tudo nasceu, inclusive. De onde tudo nasceu. E aí se espalhou pelo mundo a cirurgia videolaparoscópica e robótica, que hoje é conhecida mais por maior parte da população. Bem interessante. Obrigado por compartilhar conosco. E me fala uma coisa. Vou te fazer uma pergunta bem direta. Sim. E a gente aqui, como você sabe, não está para abordar questões exclusivamente de um ponto de vista exageradamente técnico, mas realmente para tentar levar a nossa conversa e as reflexões sobre o conceito mais amplo de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de cuidados. O intestino. Eu gosto de falar que existem 2 intestinos. Os pacientes me olham, mas vão se lembrar porque tiveram isso na biologia do primeiro grau. O intestino fino, que está em moda hoje em dia, e o intestino grosso. Cólons, direito, transverso, esquerdo, sigmoide e reto. Por quê? O antigo Yakult, a coalhada das avós, modulavam a flora intestinal. Esse conceito de flora intestinal era muito frequente desde a nossa infância, na década de 70, 80, 90. Nos últimos 10 anos, o conceito de microbiota, de bactérias e bacteroidetes que habitam os 6 metros de intestino fino, na minha opinião, modularão o diagnóstico, a cura, o tratamento de obesidade, diabetes, colites, câncer nos anos que virão. O intestino fino, então, delgado, composto de duodeno, jejum e ilho, tem como habitantes alguns milhões de famílias diferentes de bacteroidetes, de material genético que é modulado, que é adquirido naquele local de nascimento, naquele tipo de alimentação na primeira infância. E que, infelizmente, através do uso indiscriminado de antibióticos ou de dietas mal conduzidas ou errôneas, vai se alterar. E quando se altera, pode gerar doenças. Ou quando corrigimos, pode gerar a buscada cura. Muito obrigado, muito obrigado. Ele fez uma síntese, certo? De algo que é extremamente importante, mas que a gente vai tentar simplificar. Ou seja, nós dependemos e somos influenciados, vamos dizer, de diferentes formas, de todas as ações e de tudo aquilo que a gente faz, inclusive
daquilo que a gente come, de como a gente come, da procedência desses alimentos, da qualidade, isso impacta, por exemplo, inclusive em determinados processos, como os processos inflamatórios, está certo? Os processos inflamatórios. Nós podemos modular. Nem sempre a gente chega à cura, mas a gente pode se direcionar melhor, não? Melhor, aquilo que vai acontecer conosco, por exemplo, com os alimentos. E aí aquela máxima, não? Descasca mais e desembala menos. Significa o quê? É interessante, no? Perché è una buona sintesi. Non significa criminalizzar o che vende a indústria, ma significa tentar levar um pouco mais de consciência em cada um de nós, tá certo? Por isso, comer mais frutas, mais vegetais, mais alimentos integrais, entre outras coisas, não é apenas pensando na energia, nas calorias. Ou no colesterol. Exatamente. É pensar na qualidade da nossa alimentação. Aí, por trás, tem muitas evidências científicas de diferentes aspectos, está certo? E uma das coisas é justamente isso que você disse. Tudo isso que você disse pode ser profundamente influenciado ou direcionado de um lado ou do outro, Sim. dependendo da variedade e das opções que a gente faz na nossa alimentação. Aí, óbvio, não é uma refeição. Hoje comi um pouco demais, exagerei na gordura. Não, é no hábito alimentar. O que você acha? Eu acho que você, como especialista da área, sabe que a sua colocação é perfeita. É interessante que nós temos que adaptar. A gente não tem uma tradução para português do one fits all. Uhum. Um tamanho veste todo mundo. Não. Tem que haver uma adaptação de tipos de alimentação para faixas etárias diferentes, para doenças pré-existentes diferentes, para IMCs e uso de medicamentos diferentes. A personalização da alimentação seria o sonho. Mas, de maneira geral, a gente sabe que os industrializados, como você bem disse, os embutidos, como você bem disse, o excesso de proteína animal, excesso, não que ela não seja necessária, o excesso de proteína animal e o uso indiscriminado, cada vez maior, de antibióticos, tanto nos pequeninos, na primeira infância, na segunda infância, ou depois de certa idade, eles determinarão a alteração dessa microbiota, desse microbioma, da alteração, então, de um material genético, matando ou estimulando o crescimento de populações benéficas ou populações maléficas à saúde do hospedeiro, à saúde do ser humano. E aí, obrigado, Marco, porque o que acontece? Ele falou uma coisa, antibióticos. Veja bem, remédio é importante. Antibiótico pode salvar vidas. Por isso aqui não é dizer que o antibiótico agora, o uso indiscriminado. Tomar remédio quando não precisa, ma tomá-lo quando precisa, evidente. Considerar que o remédio, o medicamento é importante, mas também não é o único elemento dentro desse cuidado, não? Considerar também as questões do que é personalizado, por exemplo, ele já destacou muitos, outro exercício físico, por isso tem várias coisas que têm que ser consideradas e que podem influenciar de um lado e de outro, e às vezes também, claro, especialmente para quem vive
em grandes cidades, está certo, entendeu? O ambiente onde a gente vive, o ar que a gente respira. Sim, é interessante. Isso tem uma influência, está certo? E por isso a importância das escolhas. E aí aqui destacamos a alimentação, mas não é único. E aí é evidente que quando você come, por exemplo, vegetais, entre aspas, de todas as cores, ó, quando você tem uma alimentação variada, equilibrada, você se nutre melhor em um sentido mais amplo da palavra, pode inclusive ter mais prazer, certo? E também acaba ajudando um pouco a modulação do intestino. Da microbiota. É isso? É isso, é isso. É isso, exatamente isso. A gente tem alguns dados científicos já confirmados. Um deles, recente, um trabalho científico muito interessante, há uma íntima relação ao uso de antibióticos e ao surgimento de câncer coloretal. Uhum. Não é o antibiótico que causa diretamente o câncer coloretal, mas a eliminação de bactérias protetoras pode, talvez, desencadear o clique no material genético para o surgimento de tal lesão. Isso já é comprovado. Um outro ponto é, como você bem disse, a população que respira esta nuvem de poluição nos grandes centros, sendo o grande centro milanês, o grande centro nova-iorquino, Cidade do México, São Paulo, Londres, esta população tem uma incidência maior, óbvio, de doenças respiratórias, mas de processos inflamatórios e neoplásicos oncológicos, pela quantidade de material de partículas em suspensão que inala só pelo fato de morar ali desde o colo da mãe até a idade adulta. E aí, obrigado, vocês percebem, não é que a gente pode, vamos dizer, não considerar os aspectos positivos de morar em uma grande cidade, certo? Porque tem elementos positivos, mas a gente tem que ter um olhar amplo em saber e em tentar aproveitar ao máximo de todas as coisas positivas e também se gerenciar um pouco melhor, tanto em determinadas opções, quanto, como a gente já disse, quanto, por exemplo, em outros aspectos. Você tem uma oportunidade, uma possibilidade, em um dia que você tem livre, vai num parque. Por exemplo. Tenta respirar um pouco de ar mais puro. Sim. Não é só aquele negócio, vai lá, abraça uma árvore, certo? Mas é mesmo, tem contato com a natureza, mesmo dentro de um contexto um pouco mais urbano. E aí a gente volta ao conceito da consciência, que não é só as questões técnicas aqui muito bem colocadas, mas é também como a gente pode viver melhor dentro do contexto que a gente se encontra, certo? E aí, aqui a gente não falou de quantidade, aqui a gente não falou do que de calorias, exatamente, qual exame fazer, exatamente. Não, sabemos tudo isso. Exatamente, a gente está falando de desenvolver um pouco mais a consciência em cima de como eu posso me cuidar melhor. Me cuidar melhor pode significar também tem uma modulação lá nesse órgão tão importante Sim. que você já destacou, que pode te levar a uma vida melhor. Sim. Faz sentido? Total sentido. Eu comento com alguns pacientes, o sonho seria todos os meus pacientes se tornarem pescadores em Fernando de Noronha. Eu brinco que eu ia ter uma vila com o meu sobrenome lá. Mas não, isso não é possível. Nós temos família, nós temos trabalho, nós temos contas, boletos, a vida como ela é. Aonde nós podemos agir? Eu não consigo me mudar da cidade grande, do grande centro? Muito mais difícil, sem dúvida. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo melhorar e modular a minha alimentação, eu consigo mudar a minha alimentação, eu consigo me consultar com profissionais competentes para gerenciar melhor o meu sobrepeso, a minha obesidade, meus processos inflamatórios e minha nutrição, diminuindo assim os riscos e as chances de adoecimento.
já que o fator macro, o fator aonde eu habito, não pode ser mudado tão facilmente. E aí vocês percebem que aqui a gente novamente reflete sobre como encarar da melhor forma possível o autocuidado, pensando em viver melhor. Cada um tem a própria história, cada um tem a própria genética, mas existe a epigenética, ou seja, a influência, e como a gente pode se cuidar melhor. O que a gente tenta refletir é sempre sem julgamentos e com compaixão consigo mesmo e com os outros, já que, como eu sempre falo, cada um de nós é especialista em si mesmo. E por isso a gente tem que abordar as questões de um ponto de vista técnico. Óbvio que sim, mas não apenas de um ponto de vista técnico. E por isso mostrar também que nós somos também o resultado um pouco das nossas escolhas, mas não com aquele jeito de dizer, foi você que fez, por isso agora tem as consequências. Não, não, é justamente o contrário, é sem julgamentos, mas tentando favorecer a reflexão em cima da consciência, que cada um de nós eventualmente pode melhorar, visando o quê? Viver melhor. Faz sentido isso para você? E para você? Sim, totalmente. Eu complementaria as suas perfeitas palavras orientando, assim como oriento os amigos, assim como oriento os pacientes, não tente fazer o mesmo que o outro fez. Procure orientação de um profissional capacitado para melhorar a sua qualidade de vida, no seu ambiente de vida, no seu contexto social, na sua genética, nos seus antecedentes pessoais, nas suas condições econômicas, independente do que a mídia expõe, independente do que os modismos nos colocam, porque é possível evitar complicações médicas, adoecimentos, é possível melhorar processos de tratamento e de cura ou de controle de doenças através do controle emocional e, sobretudo, da melhora nutricional. Já que o ambiente, como havíamos comentado, do ponto de vista tóxico, vamos dizer, de poluição, é mais difícil de mexer, de modular ou de abandonar. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado, está certo? Gratidão, Marco. Eu que agradeço. Muito obrigado, Andrea. Até a próxima. Até logo.